Olá, eu sou o professor Darley Leal. Estou aqui para dar um curso de matemática voltado para concursos pela empresa Mix Concursos. O nosso objetivo é a sua aprovação. Começando por números naturais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra maiúscula N. E estes números são construídos com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, que também são conhecidos como algarismos indo-arábicos. No século VII, os árabes invadiram a Índia, difundindo seu sistema numérico. Embora o zero não seja um número natural, no sentido que tenha sido proveniente de objetos de contagens naturais, iremos considerá-lo como um número natural, uma vez que ele tem as mesmas propriedades algébricas que os números naturais. Então, os números naturais, quem são os números naturais? Os números naturais, primeiramente, ele é representado pela letra N maiúscula e são os primeiros números que nós aprendemos a contar, que são aqueles números começados do zero. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ele vai para o infinito. Com os números naturais, vamos fazer os critérios de divisibilidade. Quando que um número é divisível por 2? Todo número é divisível por 2 quando? Quando terminar em algarismo par, ou seja, quando terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando o número termina em algarismo par, ele é divisível por 2. Exemplo, letra A. 8.775. O 8.775, ele não é um número divisível por 2. Por quê? Porque ele termina em 5. Números terminados em 5, eles são ímpares. Números, para serem divisíveis por 2, eles devem ser números pares. Portanto, o 8.775 não é divisível por 2. Letra B, 3.364. 3.364 é divisível por 2. Por quê? Porque o 3.364 ele termina no número 4. Ou seja, o 3.364 é um número par. Letra C, 4.568. 4.568 é divisível por 2, pelo fato que o último algarismo do 4.568 é o número 8. É um algarismo par. Todos os pares são divisíveis por 2. Todo número é divisível por 3 quando? Quando a soma de todos os algarismos desse número der um número divisível por 3. Exemplos: 8.775. O que eu devo fazer com 8.775 para saber se ele é divisível por 3 ou não? Eu vou somar todos esses algarismos. Somar 8 mais 7 mais 7 mais 5. 8 mais 7, 15, mais 7, 22, mais 5, 27. Como 27 dividido por 3 é igual a 9, ou seja, 27 dividido por 3 é uma divisão exata, então o número 8.775 é divisível por 3. Letra B, 3.364. Se eu somar todos os algarismos do número 3.364, 3 mais 3 mais 6 mais 4, 3 mais 3, 6 mais 6, 12 mais 4, 16. Como 16 dividido por 3 não dá uma divisão exata, então o número 3.364 não é divisível por 3. Só será divisível por 3 aqueles números em que a soma de todos os algarismos der uma divisão exata por 3, ou seja, a soma de todos os algarismos der um número divisível por 3. Letra C, 4.569. Para eu saber se o 4.569 é divisível ou não por 3, basta somar os algarismos. Então, somando 4 mais 5 mais 6 mais 9. 4 mais 5, 9, mais 6, 15, mais 9, 24.
Como 24 é uma divisão exata por 3, ou seja, 24 dividido por 3 é igual a 8, então o número 4.569 também é divisível por 3. Todo número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4, ou quando os dois últimos algarismos terminarem em 00. Exemplo, 8.896. Os dois últimos algarismos do número 8.896 é o 96. Como 96 dividido por 4 é uma divisão exata, ou seja, 96 dividido por 4 é igual a 24, então o número 8.896 é um número divisível por 4. Letra B, 3.364. Vou olhar os dois últimos algarismos desse número. Os dois últimos algarismos do número 3.364 é o 64. Como 64 dividido por 4 é igual a 16, ou seja, uma divisão exata, então o número 3.364 é divisível por 4. Letra C, 9.662. Se eu pegar os dois últimos algarismos, vai ser o número 62. Como 62 dividido por 4 é 15,5, ou seja, não é uma divisão exata, dá um número decimal, então o número 9.962 não é divisível por 4. O 1.700, os dois últimos algarismos é 00. Quando o número termina em 00, ou seja, quando os dois últimos algarismos é 00, eu digo que esse número é divisível por 4. Portanto, o 1.700 ou qualquer número que termine em 00 é divisível por 4. Divisibilidade por 5. Todo número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou terminar em 5. Ou seja, o que eu tenho que fazer para saber se o número é divisível ou não por 5? Eu vou olhar apenas o último algarismo. Se o último algarismo é o número 0 ou se o último algarismo é o número 5, eu digo que esse número é divisível por 5. Colocamos 3 exemplos para fixar melhor. Letra A, 5.563. O 5.563, eu vou só olhar para o último algarismo. O último algarismo aqui não é o 5 nem o 0, o último algarismo aqui é 3. Como o último algarismo é 3, esse número não é divisível por 5. Só será divisível por 5 se terminar no algarismo 0 ou no algarismo 5. Letra B, 4.465. 4.465 é divisível por 5. Por quê? Porque o último algarismo é o número 5. Se o último algarismo é 5 ou se o último algarismo é 0, eu digo que o número é divisível por 5. Letra C, 55.110. Eu digo que esse número também é divisível por 5. Por quê? Porque o último algarismo é o 0. Terminou em 0, divide por 5. Todo número é divisível por 6 quando? Quando for divisível por 2 e for divisível por 3 ao mesmo tempo. Exemplo, 6.684. Primeiramente, eu vou olhar se o número é divisível por 2. Depois, eu vou olhar se ele é divisível por 3. Se ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3, eu digo que esse número é divisível por 6. Exemplo, 6.684. O último algarismo é o número 4, ou seja, o 6.684 é o número par. Todos os números pares são divisíveis por 2. Então, eu já sei que o 6.684 é um número divisível por 2. Agora, eu vou olhar se esse número também é divisível por 3. Como que eu faço para saber se o número é divisível por 3 ou não? Basta eu somar todos os algarismos desse número. Se a soma de todos os algarismos desse número der uma divisão exata por 3, eu digo que esse número é divisível por 3. Então, somando os algarismos do número 6.684, 6 mais 6 mais 8 mais 4. 6 mais 6, 12,
mais 8, 20, mais 4, 24. Como 24 é uma divisão exata por 3, então eu digo que o número 6.684 é divisível por 3. Logo, o número 6.684 é divisível por 2, porque ele é par, e por 3, porque a soma dos algarismos deu um número divisível por 3. Então, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então o número 6.684 é divisível por 6. Letra B, 8.884. Bom, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com a letra A. Eu vou olhar primeiro se o número é par. Se ele for par, ele é divisível por 2. E depois eu vou somar todos os algarismos para ver se o número é divisível por 3. Então, vamos fazer isso. 8.884. Olhando o último algarismo aqui é o número 4. Como 4 é um número par, eu digo que o número 8.884 é divisível por 2. Agora, basta eu saber se o número é divisível por 3 ou não. Por 2 eu já vi que é. Para saber se ele é divisível por 3, soma-se todos os algarismos do número. Se der um número divisível por 3, eu digo que o número 8.884 é divisível por 3. Então, somando os algarismos, 8 mais 8 mais 8 mais 4. 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 4, 28. Como o número 28 dividido por 3 não dá uma divisão exata, eu digo que o número 8.884 não é divisível por 3. Logo, esse número 8.884 é divisível por 2. O problema é que ele não é divisível por 3. O número é divisível por 2, mas não é divisível por 3. Portanto, eu digo que esse número 8.884 não é divisível por 6. Porque para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Eu vi que o número divide por 2. Mas quando eu fiz a divisão por 3, quando eu somei todos os algarismos, eu vi que a soma desses algarismos não dava uma divisão exata por 3. Portanto, o número 8.884 não é divisível por 6. O número 1.278. Para saber se o 1.278 é divisível por 6, eu tenho que saber se ele é divisível primeiramente por 2 e depois eu tenho que saber se ele é divisível por 3. Para saber se ele é divisível por 2, é fácil, basta ele ser par. Se ele é par, ele divide por 2. Para saber se ele é divisível por 3, eu tenho que somar todos os algarismos. Se a soma dos algarismos der um número divisível por 3, eu digo que o número 1.278 é divisível por 3. Então, fazendo isso, 1.278, para saber se ele é par, eu vou olhar somente o último algarismo. O último algarismo, no caso aqui, é o número 8. Como o 8 é um número par, eu digo que o 1.278 é divisível por 2. Agora, eu tenho que saber se ele também é divisível por 3. Como que eu sei se um número é divisível por 3 ou não? Somando todos os algarismos desse número. Então, somando os algarismos do 1.278. 1 mais 2 mais 7 mais 8. 1 mais 2, 3 mais 7, 10 mais 8, 18. Como 18 é uma divisão exata por 3, eu digo que o número 1.278 é divisível por 3. Logo, o número acima, o 1.278, é divisível por 2 e é divisível por 3 ao mesmo tempo. Quando um número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, eu digo que esse número é divisível por 6. Divisibilidade por 7. Todo número é divisível por 7 quando? Um número é divisível por 7 quando a diferença entre o dobro do último algarismo e o número formado pelos demais algarismos resulta em um número divisível por 7. Ou seja, vamos pegar como exemplo o 238. Como o último algarismo é o 8,
e o dobro de 8 é 16, ou seja, eu vou ter que pegar o último algarismo e multiplicar por 2, o que vai sobrar? Vai sobrar o número 23. Então, eu vou fazer 23 menos o dobro do último algarismo. Então, 23 menos 16 é igual a 7. Logo, o número 238 é divisível por 7. Por quê? Porque o resultado da diferença entre os demais algarismos e o dobro do último algarismo deu um número divisível por 7. Outro exemplo, 455, letra B. Se eu pegar o último algarismo, que é o 5, os demais algarismos que sobraram é o 4 e o 5, ou seja, 45. Vou pegar só o último algarismo e vou dobrar ele. Dobrando 5, 5 vezes 2, dobrar é o mesmo que multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. Então, eu vou fazer a diferença entre os demais algarismos e o dobro do último algarismo. 45 menos 10, 35. Como 35 é uma divisão exata por 7, eu digo que o número 455 é divisível por 7. Letra C, 673. Bom, 673, o último algarismo é 3. Se eu pegar o dobro de 3, o dobro de 3 é o mesmo que 2 vezes 3, dá 6. Os demais algarismos ficaram 67, ficaram o 6 e o 7, formou 67. Subtraindo 67 por 6, 67 menos 6 igual a 61. Como 61 não é divisível por 7, não dá uma divisão exata por 7, eu digo que o número 673 não é divisível por 7. Todo número é divisível por 8 quando? Bom, um número é divisível por 8 quando os 3 últimos algarismos for divisível por 8, ou quando os 3 últimos algarismos terminarem em 0, 0, 0, ou seja, uma sequência de 3 zeros. Exemplo, letra A, 5.000. Bom, o número 5.000 termina em 3 zeros, ou seja, os 3 últimos algarismos é 0, 0, 0. Logo, todo número que termina em 0, 0 é divisível por 8. Portanto, 5.000 é um número divisível por 8. A letra B, 2.704. Os 3 últimos algarismos é o 704. Como 704 dividido por 8 também é uma divisão exata, então o número 2.704 eu digo que ele é divisível por 8. Já o número 1522, eu vou olhar os 3 últimos algarismos. Os 3 últimos algarismos é o número 522. Como 522 dividido por 8 não dá uma divisão exata, não é um número exato cujo resto dá zero, então o número 522 não é uma divisão exata por 8, ou seja, o 1522 não é divisível por 8. Todo número é divisível por 9 quando? Bom, para saber a divisão por 9, o critério da divisibilidade por 9 é um critério muito parecido com o critério da divisibilidade por 3. Só que o critério da divisibilidade por 9, a soma de todos os algarismos do número tem que dar um número que é divisível por 9. Já o critério da divisibilidade por 3, a soma de todos os algarismos tem que dar um número divisível por 3. Exemplos aqui, 5.121. Para saber se o número 5.521 é um número divisível por 9, eu somo todos os algarismos do número 5.521. Ou seja, 5 mais 1 mais 2 mais 1. 5 mais 1, 6, mais 2, 8, mais 1, 9. Como 9 é um número divisível por 9, ou seja, como 9 dividido por 9 é uma divisão exata, então eu digo que o número 5.121 é divisível por 9. Todos os números que são divisíveis por 9 automaticamente são divisíveis por 3 também. Porque se a soma dos algarismos der uma divisão por 9, der uma divisão exata por 9, a soma dos algarismos também vai dar uma divisão exata por 3, porque 9 é divisível por 3. Então, todo número dividido por 9 automaticamente é divisível por 3 também. Prosseguindo, letra B.
8.775. Ou seja, vou somar todos os algarismos do número 8.775. 8 mais 7, mais 7, mais 5. 8 mais 7, 15, mais 7, 22, mais 5, 27. Como 27 dividido por 9 é uma divisão exata, então o número 8.775 é divisível por 9. Eu somei os algarismos, deu um número divisível por 9, logo o número é dividido por 9, é divisível por 9. Letra C, 4.569. Somando os algarismos, todos os algarismos, 4 mais 5 mais 6 mais 9. 4 mais 5, 9. Mais 6, 15. 15 mais 9, 24. Como 24 dividido por 9 não é uma divisão exata, então eu digo que o número 4.569 não é divisível por 9. Mas se eu fosse aplicar a regra do número 3 aqui, esse número era divisível por 3, porque 24 é uma divisão exata por 3. Esse número é divisível por 3, mas não é divisível por 9. Todo número é divisível por 10 quando? Quando que o número é divisível por 10? Quando o número terminar no algarismo 0. Eu vou olhar apenas o último número. Se o último número é 0, eu digo que esse número é divisível por 10. Exemplo, 170, 230, 5.000. Eu olhando para esse número, todos esses três números que eu disse aqui são terminados em 0. Portanto, eles são divisíveis por 10. Já o número 1.005 não é divisível por 10, pois o último algarismo aqui não é o 0, é o 5. Ele seria divisível por quem? Por 5. Ele também seria divisível por 3, porque a soma dos algarismos do 1.005 dá um número divisível por 3. Mas ele não é divisível por 10. Outras curiosidades. O 12. Quando que o número é divisível por 12? O número é divisível por 12 se ele for divisível por 4 e por 3 ao mesmo tempo. Por 15, por exemplo, o número é divisível por 15 quando? Quando ele for divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Basta aplicar a regra do 3 e do 5. Quando que o número é divisível por 14? Quando ele é divisível por 2 e por 7 ao mesmo tempo. Basta aplicar a regra do 7 e a regra do 2. Quando que o número é divisível por 21, por exemplo? Quando ele é divisível por 3 e por 7 ao mesmo tempo. Quando o número é divisível por 3 e é divisível por 7, automaticamente ele é divisível por 3 vezes 7. Quando o número é divisível por 3 e quando ele é divisível por 5 ao mesmo tempo, automaticamente ele é divisível por 3 vezes 5. Exemplo aqui, o 1.005, como foi esse último exemplo que eu dei. 1.005 ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. 1 mais 0, 1, mais 0, 1, mais 5, 6. 6 divide por 3. Ele também é divisível por 5. Por quê? Porque termina em 5. Todo número que termina em 0 ou termina em 5 é divisível por 5. Se ele é divisível por 3 e é divisível por 5 ao mesmo tempo, logo ele é divisível por 3 vezes 5, ou seja, o 1.005 é uma divisão exata também por 15. Isso são só curiosidades. Números inteiros. O que são números inteiros? Os números inteiros são constituídos dos números naturais 0, 1, 2, 3, ou seja, daqueles primeiros números que nós aprendemos a contar. E de seus simétricos, ou seja, o que é simétrico? O oposto do número. Simétrico de 1, menos 1, simétrico de 2, menos 2, simétrico de 3, menos 3, e assim por diante. Dois números são opostos e somente se sua soma é 0. O 1 e o menos 1 são números opostos. Se eu fizer 1 menos 1, vai dar 0. Portanto, eles são opostos. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z maiúscula. Os números positivos são representados com sinal de mais, positivo na frente, ou com sinal nenhum. Ou seja, um número positivo pode ser mais 2 ou 2 sozinho. Já os números negativos são representados com sinal de menos.
um tracinho. Na sua frente, o número 2 negativo tem que ter o sinal de menos, obrigatoriamente. Menos 2. Fazendo soma de números inteiros. O que eu tenho que saber aqui é dominar os sinais. Toda vez que eu estiver fazendo uma questão de concurso, geralmente o final da questão chega nisso aqui e eu tenho que dominar os sinais. Quando que os sinais... Eu vou olhar simplesmente para os sinais, se os sinais são iguais ou se os sinais são diferentes. Se os sinais forem iguais, eu vou conservar o sinal da operação e vou somar os números. Se os sinais forem diferentes, eu vou conservar o sinal do maior número e vou subtrair os números. Exemplo, letra A, menos 5, menos 7. Bom, são sinais iguais. Se os sinais são iguais, eu conservo o sinal da operação e somo os números. 5 mais 7, 12. Menos 5 menos 7, menos 12. Quando as pessoas estão fazendo aqui, é muito comum elas colocarem a resposta menos 2. Acham que tem que subtrair o 5 com o 7. E coloca menos 2 na resposta. Isso aqui é menos 12. Sinais iguais, eu tenho que conservar o sinal e somar os números. 5 mais 7, 12. Como os sinais da operação são iguais, então basta conservar o sinal de subtração, já que aqui tem subtração, e somar os números. Então, menos 5 menos 7 é igual a menos 12. Letra B, menos 5 mais 8. Sinais diferentes. Sinais diferentes, eu vou conservar o sinal do maior número. O maior número, nesse caso, é o 18. O 18 tem o sinal de mais. Então, eu conservo o sinal do maior, sinal de mais. E depois vou subtrair os números. Menos 5 mais 18 vai dar mais 13. Como os sinais da operação são diferentes, então basta conservar o sinal do maior número, que é o 18, que é o sinal de positivo, o sinal de mais, e subtrair os números. É muito comum as pessoas confundirem o menos 5 mais 18 com a regra da multiplicação. Tem lá menos 5 mais 18, coloca o sinal de menos, porque acha que menos vezes mais é menos. Só que aqui não existe multiplicação. Aqui existe soma. Soma ou subtração de números inteiros. Quando existe soma ou subtração, se os sinais forem iguais, conserva o sinal e soma os números. Se os sinais forem diferentes, conserva o sinal do maior número e depois subtrai os números. Então, nesse caso, menos 5 mais 18 vai dar mais 13. Menos 14 mais 25 menos 16 menos 12 mais 10 igual a menos 7. O que eu vou fazer? Vou somar todos os positivos e depois vou somar todos os negativos. Os positivos, quais são os positivos? O 25 e o 10. Peguei todos os positivos, vou aplicar a regra da soma de sinais iguais. Sinais iguais, conserva o sinal e soma os números. Mais 25 mais 10 vai dar mais 35. Agora, vou pegar todos os negativos. Menos 14, menos 16, menos 12. Somando todos os negativos, se os sinais são iguais, conserva o sinal e soma os números. Então, eu vou conservar o sinal de menos e vou somar os números aqui, ó. 14 mais 16 mais 12. 14 mais 16, 30 mais 12, 42. Então, ficou menos 42. Juntando todos os resultados dessa operação, que é mais 35 menos 42, o que eu tenho? Eu tenho sinais diferentes. Sinais diferentes, eu tenho que conservar o sinal do maior número. Conservando o sinal do maior número, o maior número nesse caso é o 42. Basta conservar o sinal dele e depois subtrair os números. 42 menos 35 igual a 7. Portanto, a resposta aqui é menos 7. Como os dois resultados têm sinais diferentes, então basta conservar o sinal do maior número e depois subtrair os números. Prosseguindo, multiplicação de números inteiros. Vou olhar também, toda vez que eu tiver que multiplicar números inteiros, vou olhar se os sinais são iguais ou se os sinais são diferentes. Sinais iguais, o resultado será positivo. Se a multiplicação tiver
mais de 2 sinais iguais, devemos multiplicar todos os sinais. Por exemplo, se for 3 sinais iguais de mais vezes mais, sinais iguais positivos, vezes mais, vai dar mais. Mas se for 3 sinais de menos vezes menos, mais, porque são sinais iguais, aí vai ficar mais vezes menos são sinais diferentes, é negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. O que eu tenho que lembrar é o seguinte, se a multiplicação tiver mais de 2 sinais, eu tenho que multiplicar sinal por sinal. 2 sinais iguais, o resultado é positivo. 2 sinais diferentes, resultado é negativo. Resumindo aqui, olha, menos vezes menos, mais, menos vezes mais, menos, mais vezes mais vezes menos, menos. O que o aluno tem que entender para não confundir com soma e subtração? Na multiplicação, geralmente aparece parênteses, ou aparece colchetes, ou aparece chaves. Letra A, por exemplo, menos 4, parênteses, menos 3. Se você notar bem, entre o número 4 e o parênteses não há sinal algum. Se não há sinal algum, é multiplicação. Eu vou multiplicar sinal por sinal e número por número. Então, menos 4 vezes menos 3, sinais iguais, resultado positivo. Menos vezes menos, mais. Multiplicando os números, 4 vezes 3, 12. Letra B, mais 7 vezes menos 5. Sinais diferentes, negativo. Multiplicando os números, 7 vezes 5, 35. Letra C, menos 4 vezes menos 3 vezes menos 2. Vou multiplicar os 3 sinais e os 3 números. Menos 4 vezes menos 3. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 3, 12. Então vai ficar mais 12 vezes menos 2. Mais vezes menos, menos 12 vezes 2, 24. Então o resultado dessa operação vai dar menos 24. O que eu não posso confundir é que, se vocês estiverem fazendo soma ou subtração, vocês vão notar que não aparecerá nenhum parênteses, nenhum colchete, nenhuma chave. Então vocês vão aplicar aquela regra da soma ou da subtração, sinais iguais. Conserva o sinal e soma os números da operação. Sinais diferentes,